O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar nesse momento. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, também você que está conosco pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Mãe Piedade. Estamos aqui no santuário com a temperatura de 16 graus e o horizonte está bem limpo, conseguimos ver bem a região metropolitana, Belo Horizonte, Santa Luzia, Lagoa Santa. Aqui na região do Caraça também é possível enxergarmos a Serra do Caraça. Hoje, neste dia que também oferecemos essa Eucaristia em sufrágio por Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, nos encontramos e celebramos a Eucaristia e gostaria de, com vocês, voltar ao caminho que começamos no dia de ontem, a partir do versículo 35 do capítulo 24 de Lucas. Esse versículo ele está dentro do contexto daquela imagem bem conhecida e muito falada dos discípulos de Emaús que decidem voltar para o lugar para o qual nunca deveriam pensar em voltar, mas que marca, na verdade, um distanciamento não só do caminhar com Jesus Cristo, do caminhar com aqueles que são discípulos de Cristo, e um distanciamento daquilo que era o horizonte indicado por nosso Senhor Jesus Cristo. Eles resolvem voltar a um contexto anterior a nosso Senhor. Eles deixam de fazer um caminho indicado por nosso Senhor Jesus Cristo desde o momento no qual Ele os chama. Afinal de contas, Jesus chamava as pessoas para caminhar com Ele e ainda chama as pessoas a caminhar com Ele, estando com elas, não somente para que façam as coisas, mas para permanecer com Ele, estar com Ele. E repito que é somente para retomar algumas coisas que são importantes do dia de ontem para não ficar desconexo. Sabemos muito bem que a diferença entre fazer uma boa viagem com alguém ou fazermos um passeio, que é simplesmente uma experiência do inferno, depende somente se as pessoas realmente estão juntas. Acredito que todos já tiveram essa experiência que um passeio de 2 horas parece uma eternidade, dependendo do modo com que se faz e com quem se faz. E às vezes, 5 dias, parece que foi ontem.
aqui está o fato, interessante e rico. Os discípulos tinham retomado a Emaús e ao longo do caminhar nem mesmo percebem Jesus que caminhava com eles. Porque não o reconheciam. Não o reconheciam porque queriam ver Jesus simplesmente segundo a sua imagem e as suas vontades. E isso não é um privilégio somente daqueles que estão dentro da igreja ou de alguma igreja. Tão piores quanto esses são aqueles que não estão em igreja e querem que Deus seja a sua imagem e semelhança para atender às suas vontades. Porque, na verdade, não é o fato de caminhar com alguém ou com nosso Senhor. É caminharmos com aquilo que nós queremos que alguém ou nosso Senhor seja para nós. Isso está permeado de várias nuances, das mais permissivas às mais, abre aspas, restritivas. Pois bem, os discípulos se encontram com Jesus ao partir do pão, mas antes disso, eles tiveram que relembrar e reviver a dinâmica apresentada na Escritura que narra a história da salvação. Perceber os momentos nos quais o povo se distanciou do seu Senhor, como eles. Perceber os momentos nos quais o povo escolheu os seus ídolos, como eles. Porque eles queriam que Jesus atendesse às suas expectativas. Como essas expectativas não foram atendidas, ele morreu na cruz. Então vamos voltar à nossa vida, vivamos cada um conforme a nossa vontade, porque é muito melhor. E então, relembrar também o modo com que, com insistência, o Senhor entrou de novo na história do povo de Deus. Falou a esse mesmo povo, mas também não foi reconhecido. Prova disso, os profetas. Quantos não falaram? E alguns, como por exemplo Jeremias, não foram perseguidos? Nos tempos atuais também a mesma coisa acontece. Porque queremos o Deus à nossa imagem e semelhança. Distanciamo-nos da igreja, distanciamo-nos de cristãos, distanciamo-nos do evangelho, até citamos algumas frases, inclusive algumas até motivacionais. Mas aderir a Jesus Cristo mesmo, acho que precisamos avaliar. Bem, nesse pequeno preâmbulo que não é desnecessário, vemos que os discípulos estão com os outros, porque retornam de Emaús para Jerusalém, voltam a se unir àqueles que são discípulos, e o próprio Senhor se coloca no meio deles. Mas ainda assim, por tanta alegria, ficam também meio duvidosos se realmente é Jesus. Afinal de contas, a alegria exacerbada também pode ser o termômetro de um desequilíbrio. Sim, existem pessoas, inclusive, que não acreditam que, na verdade, quando estão em paz e caminhando segundo a vontade de Deus, estejam corretas. Para terem uma noção, existem inclusive alguns com uma patologia terrível, que é incentivada no meio das denominações, que é o fato de que, vou dar um exemplo simples. Padre, eu consegui agora não encontrar nada que me acuse, que a minha consciência me acuse, na qual eu não sou uma pessoa ruim. Não é aquele discurso fajuto, frívolo, fútil e indiferente de falar assim, eu não mato, eu não rabo, eu não como. Não, não é isso. É uma pessoa que faz uma avaliação séria e percebe. Deus ocupa o lugar adequado na minha vida, sim. Me comprometo com o bem dos outros, sim. Tenho o compromisso de, aos domingos, ir, sim, e celebrar a Eucaristia, porque domingo é dia de celebrar a Eucaristia. Honro meu pai e minha mãe. Não mato, não roubo, não cobiço as coisas alheias. Não falo mal de ninguém. Não uso os outros como objeto do meu prazer, respeitando, portanto, o 6º mandamento.
Padre, eu não encontrei nada. Aí então, por uma patologia terrível, precisam fazer alguma coisa errada para confessar e, confessando, ter a culpa, tendo a culpa, precisar redimir-se pelo sacramento da confissão, fazendo então a confissão, aí voltam a pecar e entram num círculo vicioso, onde não conseguem reconhecer simplesmente uma coisa: que bom que eu consegui me afastar daquilo que não é adequado como discípulo de Jesus. E esse é o objetivo, viu, gente? Esse é o objetivo. Não ter o que confessar, não ter o que pedir perdão. Os discípulos não conseguem reconhecer isso. Não conseguem reconhecer que o Senhor está de modo perene atuando na sua história. E é preciso que Ele, novamente, relembre a eles o que diz Moisés, os profetas, os salmos. Abra a inteligência deles para perceberem: hoje, no meio do mundo, vocês não são quaisquer coisa, ou quaisquer coisas, ou quaisquer um. Vós sois minha presença, como batizados. É dito no versículo 48 do capítulo 24, que aqueles mulheres, aqueles homens seriam testemunhas de tudo que o Senhor realizaria no meio de Jerusalém e das nações. Por quê? Ao dizer no versículo 46, o Cristo sofrerá, relembrando a Escritura, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sereis as testemunhas disso. Vós é que contemplareis pela vossa ação o que eu realizarei através de vocês no meio dos homens. É por isso que é tão importante nós voltarmos ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 11 a 26, que é a continuação do trecho de ontem, aonde Pedro e João vão ao templo, se encontram com um homem que estava paralítico, pedindo esmola, o qual para Pedro e João pede esmola, e eles falam: nós não temos nada além de Jesus Cristo, e é Ele que nós damos a você. Levanta e anda. Isso causa um assombro tão grande que as pessoas então, por este mesmo êxtase, por verem aquilo que acontece, acham que na verdade é Pedro e João que fazem alguma coisa. E Pedro e João não são aqueles que fazem alguma coisa. Como eu, você, o padre da sua paróquia, ou o padre da televisão, ou o padre do YouTube, do Instagram, ou a freira, ou o pastor, ou não sei quem. Não é ele quem faz alguma coisa. E, na verdade, inclusive, seria muito importante nós nos lembrarmos que não é aquilo que nós fazemos que realmente será a diferença de sermos discípulos de Jesus. Não é se nós conseguimos fazer as pessoas sentir arrepios, choros, se nós conseguimos cantar bonito. O que realmente faz diferença é se nós conseguimos ajudar as pessoas a caminharem, saírem da sua condição de aleijados, que é tão favorável aos interesses de muitos, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista do conhecimento, da ciência, dos ensinamentos básicos, porque é muito bom nós termos alguém que depende de nós. Tem pessoas que se regozijam em ter alguém dependente dele. E não é preciso fazer força para encontrarmos exemplos com constância, até mesmo dentro das nossas famílias. Não é Pedro e João que fazem alguma coisa, e esses dois têm grande consciência disso, porque eles são somente testemunhas. Eles apresentam aquele a quem eles fazem companhia, Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos.
Resta saber se nós estamos com Ele. Quando tomamos a consciência de que Ele está conosco e que é possível, sim, dentro da sua bondade, Ele realizar grandes e maravilhosas coisas na história nossa e dos outros, nós entendemos o que diz aqui os Atos dos Apóstolos. Pedro e João já dizem: não fomos nós que fizemos isso. É o Senhor nosso Deus que nos escolheu para caminhar com Ele. É graças à fé no nome de Jesus, este nome que acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. Versículo 16 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. O nome aqui não é simplesmente aquilo que nós damos de diferenciação das pessoas num registro civil. O nome na Sagrada Escritura significa a pessoa inteira. No entanto, que quando a pessoa muda de missão dentro da Sagrada Escritura, ela também muda de nome. O nome é a pessoa por inteiro. E é mais interessante ainda que nós celebramos toda a Eucaristia com o início dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que nós estamos entrando, nós estamos nos mergulhando na dinâmica do Deus que, na sua capacidade imensa de amor, una e trina, se dá a nós, nos chama a permanecer com Ele e nos santifica. No nome de Jesus significa na pessoa dele, inseridos nele. E não é isso que significa ser batizado? Ser batizado significa, aderindo a Cristo, ser unido tão profundamente a Ele, passar a fazer parte da vida dele e Ele fazer parte da minha vida, como um órgão transplantado em um corpo, não deixa de fazer parte mais daquele corpo. Ou o seu dedo é menos você? Se for, vamos arrancá-lo agora. Nem vai doer, porque ele não é seu. Eles são testemunhas como aqueles que continuam a presença de Jesus no meio da história. É necessário sempre voltarmos a isso. Não é uma pessoa ou outra, não é o Papa Francisco ou seu sucessor, não sou eu, não é você. O que importa, na verdade, é sabermos se nós estamos em Cristo, unidos a Ele, conscientes de que a nossa missão de fazermos com que a sua palavra perpetue-se no meio dos homens, realmente faça com que eles se movimentem, saiam da inércia, da dependência e tenham a firmeza de olhar a vida com a dignidade a que foram chamados a viver. Enfim, nós estamos exatamente no domingo de Páscoa, porque nesta quinta-feira da oitava da Páscoa, ainda que seja uma divisão, é para dizer nós ainda estamos ecoando o tempo pascal. Ainda estamos no dia onde toda a história se ressignifica. Por isso eu vos digo, eu faço somente uma pergunta. Caríssimo, caríssima, você, aonde quer que vá, com quem quer que esteja, faz com que a presença de Cristo seja encontrada para que outros saiam da inércia, da dependência, da condição de aleijados pela história? Ou você também é somente um, que também ainda continua aleijado? Escute a Cristo, medite a Escritura, viva os sacramentos, esteja na comunidade cristã e caminhe, porque essa é a nomenclatura que define os discípulos de Jesus, segundo Lucas, tanto no Evangelho quanto nos Atos dos Apóstolos. Eles são homens que fazem um caminho com Cristo. E esse caminho tem só um destino: o dia no qual não tivermos mais nada a fazer, não pudermos nada fazer, quando o nosso corpo parar, termos sido tudo que deveríamos com Cristo para o mundo, e então repousarmos naquele que é a verdadeira paz.